Os hunos foram um povo misterioso, que apareceu às margens do Império Romano, trazendo muito perigo a Roma com sua terrível cavalaria. Como uma tribo bárbara vinda do Oriente, conseguiu traumatizar o maior império da Terra. A chegada dos hunos ao mundo romano foi, sem dúvida, motivo de preocupação e intriga entre os romanos. Ferozes guerreiros nômades das estepes da Ásia Central, os hunos eram diferentes de tudo que os romanos já haviam encontrado. O aparecimento deste povo marcou uma mudança significativa na geopolítica romana, à medida que emergiram como uma força formidável que moldaria o destino do Império Romano. Sendo uma civilização altamente organizada, desenvolvida e sofisticada, os romanos se depararam com vários grupos de nômades ao longo da sua história. Entretanto, os hunos foram diferentes. Eles possuíam um nível incomparável de ferocidade, mobilidade e destreza militar que causava medo nos corações de seus adversários. Os hunos eram conhecidos pelas suas excepcionais habilidades equestres, o que lhes permitia manobrar rapidamente e lançar ataques surpresa devastadores. Antes da chegada dos hunos, o Império Romano enfrentou invasões de outros grupos nômades, como os godos e os vândalos. Os hunos, no entanto, foram únicos na sua capacidade de unir tribos sob a sua bandeira, formando uma poderosa confederação liderada pelo poderoso Átila, o Huno. Esta confederação representava uma grave ameaça às fronteiras e territórios do Império Romano. Roma passava por um período difícil, e seu poder já não se comparava à era de ouro dos primeiros imperadores, e por isso, os hunos seriam uma força devastadora no mundo romano. A reação romana ao aparecimento dos hunos foi uma mistura de admiração, receio e tentativas de diplomacia. Os romanos rapidamente reconheceram o poderio militar dos hunos, e procuraram estabelecer relações diplomáticas com eles. Em 440 d.C., uma embaixada foi enviada a Átila, liderada pelo senador romano Flávio Aécio, que mais tarde desempenharia um papel fundamental na derrota dos hunos. Mesmo com esforços diplomáticos, os hunos ainda faziam as suas incursões em território romano, pilhando e devastando cidades ao longo do seu caminho. O impacto destas invasões foi sentido em todo o império, à medida que os hunos perturbaram as rotas comerciais, desestabilizaram regiões fronteiriças e criaram um clima de medo e incerteza entre a população romana. Os romanos encontraram povos nômades antes dos hunos, como os citas e os sármatas. No entanto, os hunos representaram um desafio único devido à sua escala e capacidades militares. Os romanos foram forçados a adaptar as suas estratégias e fortificações para combater esta nova ameaça. Para terminar nossa análise, podemos caracterizar a reação romana aos hunos como uma mistura de espanto, tentativas diplomáticas e resistência militar. Os hunos foram um grande perigo para o Império Romano, e foram necessárias décadas de conflito e negociação para estabilizar a situação. Os hunos seriam derrotados por uma coalizão de romanos e tribos bárbaras, na Batalha dos Campos Cataláunicos, em 451 d.C., marcando o início da queda do Império Huno. Os hunos eram um povo guerreiro feroz e nômade, cavaleiros habilidosos e conhecidos por suas proezas militares. Mesmo com os romanos já tendo encontrado vários grupos nômades antes, a chegada dos hunos representou uma ameaça significativa devido à sua natureza agressiva e expansionista. Embora os romanos tivessem enfrentado os godos e os vândalos, os hunos representavam um desafio novo e formidável. A sua chegada e as invasões subsequentes causaram convulsões significativas e fizeram os romanos reavaliarem as suas estratégias militares e defensivas em resposta a esta grande ameaça. Jordanes descreve Átila. Ele foi um homem nascido no mundo para abalar as nações, o flagelo de todas as terras, que de alguma forma aterrorizou toda a humanidade pelos terríveis rumores espalhados no exterior a seu respeito. Ele era arrogante em seu andar, revirando os olhos de um lado para outro, de modo que o poder de seu espírito orgulhoso aparecia no movimento de seu corpo. Ele era de fato um amante da guerra, mas contido na ação, poderoso nos conselhos, gracioso com os suplicantes e tolerante com aqueles que uma vez foram recebidos sob sua proteção. Baixa estatura, peito largo e cabeça grande, seus olhos eram pequenos, sua barba rala e salpicada de cinza, e tinha nariz achatado e pele morena, evidenciando sua origem. Quaisquer que sejam as apreensões que os romanos sentiam em relação aos hunos, foram confirmadas quando 100.000 godos apareceram na fronteira e solicitaram asilo dentro do Império em 376.
E em 406, Gibbon teorizou que o Reno congelou, os francos, suevos, borgonheses, vândalos e alanos aproveitaram e entraram no império. Eles simplesmente não queriam viver sob o domínio dos hunos. Átila foi um líder formidável e cruel, que conseguiu colocar medo na maior nação do planeta. Mesmo Roma não estando mais em seu auge, eles ainda se mostraram espertos o suficiente para sobreviverem e lutarem um outro dia. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.